Vocês que estão aqui, eu quero convidar que abram lá no livro de Ruth as suas Bíblias. Hoje a gente não vai ter o PowerPoint ali para nos auxiliar, mas temos a Bíblia, né? Tem no celular também. Hoje está bem fácil de ter uma Bíblia à mão. Então, a gente vai ler os primeiros versículos aqui de Ruth. Hoje eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço. A gente vai andar quase por todo o livro para ver como terminou essa história que começou de uma forma tão errada, mas que terminou que Deus fez com que essa história terminasse de uma forma incrível. Então, se abriu a sua Bíblia, eu vou ler o primeiro versículo ali, os primeiros 2 versículos. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, da Judeia, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Então a primeira coisa que me chamou a atenção é que logo no primeiro versículo ele nos situa em que momento mais ou menos da história está acontecendo isso. Ele fala ali no primeiro versículo, na época dos juízes. Na época dos juízes, se a gente folhear um livro para trás, a gente vai ver o livro de Juízes. Então, nesse período onde o povo, o que acontecia ali? Deus dava uma ordem para o povo desobedecia, vinha juízo de Deus sobre o povo. Depois de algum tempo, Deus levantava alguém, um juiz, que usado por Deus, libertava o povo da sua escravidão dos outros povos. Aí vinha um novo ciclo, passava esse juiz, passava alguns anos, as pessoas caíam na adoração a outros deuses e vinha novamente juízo de Deus sobre o povo de Israel. E isso fica por aproximadamente 7 ciclos, que o povo escolhe a desobediência, Deus manda juízo, o povo paga por isso, pela sua desobediência, pela sua idolatria a outros deuses. Deus levanta, então há um clamor do povo, Deus levanta um juiz, um libertador, e o povo é livre então novamente desse juízo de Deus. E o texto aqui vai dizer que naquele período houve fome na terra. Então é um período onde Deus está disciplinando o seu povo, Israel. E nesse período, então, um homem de Belém, ele fala ali no versículo 1, e no versículo 2, ele vai dizer, eram efrateus de Belém de Judá. Então essa história acontece com pessoas que eram de Belém. Essas pessoas viviam, ali tinham família, tinham casa, ele fala ali dos 2 filhos, era uma família constituída, talvez os filhos não eram muito grandes, porque eles ainda não eram casados, eles vão se casar lá em Moabe, na terra dos Moabitas. Essa família também, muito provavelmente não era uma família pobre, porque se a gente vai ler ali o livro, por exemplo, aqui no capítulo 1 ainda,
quando Noemi e Ruth estão voltando para Belém, no versículo 19 vai dizer: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Se perguntavam as mulheres. Então isso demonstra que as pessoas conheciam Noemi, que não era simplesmente uma família de escravos, uma família talvez com baixa renda, ou uma família que não tinha influência. Muito provavelmente isso demonstra que eles tinham alguma influência naquela sociedade onde eles viviam. Demonstra que eles não eram pessoas desconhecidas. No final do livro vai falar também que todo o povo de novo ficou alvoroçado, porque veio um bebê. Fala que eles tinham terras naquele lugar. Quando Boaz vai querer resgatar a Ruth, ele vai na frente da cidade, lá na porta central, e aí fala: tem essas terras e tal, que somente o resgatador pode adquirir elas. E o outro resgatador, que teria a primazia, ele diz: claro, eu quero. Só que daí vem que tem que redimir também, resgatar a mulher. E aí teria que dividir toda a sua herança. Então, isso demonstra que essa família não eram assim qualquer pessoa, não eram escravos, não eram pobres, eles tinham as suas terras, eles tinham uma vida econômica razoável, mas eles não estavam gostando daquilo que eles estavam experimentando. Eles estavam em desgosto, porque diz ali que naquele momento houve fome na terra. Talvez os negócios ali de Elimeleque não estavam sendo tão abençoados, tão prósperos, né, como ele desejava. E ele decide então, junto com a sua família, sair de Belém, ir para outra terra, ir para outro povo. E ele vai com a sua família então para Moabe. A gente vai ver ali no versículo 2, né? Chegaram a Moabe e lá ficaram. O homem da casa tomou provavelmente a decisão e disse: esposa, vamos lá. E aqui um pequeno parênteses para os homens, para os maridos. As nossas decisões, aquilo que a gente toma de decisão, afeta toda a nossa família. E a gente vai ver que no decorrer dessa história, a decisão que Elimeleque tomou influenciou sim, de uma forma trágica, essa família. A gente vai seguir lendo aqui os versículos. No versículo 3, já começa a desgraça, né? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o marido. Então a primeira consequência, talvez, ou a primeira sucessão do fato deles saírem de Belém, está a família numa terra diferente, num povo diferente, sem talvez mais famílias, né? Porque vai ali dizer que ela fica sozinha, que eles ficam sozinhos, e o marido morre.
Logo na sequência, não poderia, parece que não poderia piorar, né? Mas os filhos tomam a decisão de se casar com mulheres que não eram do povo de Israel, mulheres ímpias que tinham seus deuses, moabitas, que viviam ali em Moabe. Essa foi também uma das consequências que acarretou a decisão deles saírem do povo de Judá, ali de Belém. A terceira consequência, os filhos morreram. E a quarta, que vem logo na sequência, Noemi fica sozinha, sem os seus filhos e o seu marido. Fica completamente sozinha. Uma coisa que eu queria dizer essa noite é que fugir da disciplina de Deus traz consequências piores. Se a gente está enfrentando, se a gente está passando por uma disciplina de Deus e a gente decide fugir, ser covarde, a mão de Deus acaba pesando ainda mais sobre a nossa vida. Não devemos fugir da disciplina de Deus, porque Deus disciplina os seus filhos. E quando a gente está sendo disciplinado, é uma oportunidade para provar e experimentar o amor de Deus na nossa vida. A restauração de Deus é muito maior que a disciplina. Mas às vezes Ele tem que usar métodos que a gente não gosta, né? Para a gente cair em si. Não sei vocês, mas muitas vezes Deus me disciplina e eu não gosto da disciplina, eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de passar por necessidades, passar por problemas. Essa família sim estava passando por necessidades, talvez por problemas, e eles escolheram fugir. Essa não é a melhor decisão para se tomar. Em momentos de crise, não devemos tomar decisões radicais. Em momentos de crise, devemos olhar para Cristo, olhar para o nosso Deus, nos espelhar nele e seguir firmes com Ele. Não tomar decisões totalmente radicais que desviam totalmente do curso que Deus quer para a nossa vida. Fugir da presença de Deus não é a solução. Vai nos trazer mais problemas, porque a mão de Deus pode pesar sobre a nossa vida, e essa mão é pesada. Ela é pesada. Então, a primeira lição que essa história nos traz é que a disciplina de Deus não deve ser fugida. Não devemos fugir quando a mão de Deus pesa sobre a nossa vida, porque vem uma mão ainda mais pesada de Deus sobre a nossa vida. Então, essa mulher sozinha, agora apenas com as noras, em um momento, ali no versículo 6 vai dizer: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Olha só, lembram do ciclo que Deus agia ali no tempo dos juízes? O povo desobedecia, se voltava contra Deus, Deus mandava juízo por um tempo. O povo então entendia
que era juízo de Deus, se dobrava aos pés de Deus, curvava a sua cabeça diante de Deus, Deus mandava um libertador e o povo então voltava a prosperar, voltava a ser abençoado por Deus. Então chegou naquela parte do ciclo que vem as bênçãos de Deus sobre o povo de Israel. E essa mulher então escuta lá do povo de Moabe que Deus tinha vindo em auxílio do seu povo, e ela então, já sem o marido, sem os filhos, com as noras, decide voltar para Israel, para Belém. Eu creio que Noemi, ela estava buscando muito mais ver a bênção de Deus na vida dela, porque estava doendo a mão de Deus sobre a vida dela, do que um arrependimento verdadeiro nesse período na vida dela. Porque a gente olha ali no finalzinho do capítulo 1, quando a gente leu o versículo 19, né? Elas chegando na cidade, as mulheres alvoroçadas, perguntando, será que é Noemi? E vai dizer, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, versículo 20. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamar de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha só o coração dessa mulher como estava. A família tomou a decisão, o marido tomou a decisão de se afastar do povo, veio desgraça sobre a vida deles, e ela então diz para as mulheres, não me chamem agora mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga, amargurada. Então a gente vê ali uma mulher ressentida, talvez com as suas decisões, talvez com o rumo que a vida dela tomou. Ela não estava, ou ela de alguma forma não parou para analisar que todo o povo de Israel naquele momento estava sofrendo. Ela não parou para olhar e pensar, os meus irmãos aqui de Israel também passaram por dificuldades, talvez muitos deles perderam família por causa da fome, por causa da mão do Senhor. Talvez muitos aqui passaram por tantos problemas que nem eu, mas ela resolve se amargurar contra Deus, se amargurar contra a vida. O Senhor me trouxe desgraça, olha só o relato dela falando, o Senhor me trouxe desgraça. Eu creio que muitas vezes a mão de Deus pesa sobre a nossa vida e traz desgraças. Não porque Ele seja um Deus mau, um Deus ruim, mas porque Ele quer nos ensinar uma lição muito mais profunda, muito mais importante para a nossa vida, porque Ele quer nos mostrar o quanto Ele pode nos amar. Ele quer que nós nos voltemos e adoremos a Ele e não aos deuses falsos.
E aí a gente vê, então, ela voltando para Belém. No caminho, ela começa a insistir para que as noras não fossem com ela, mas que elas voltassem para suas famílias, que elas ficassem em Moabe, que elas voltassem para a casa dos seus pais, para que elas pudessem, quem sabe, se casar com outro homem, constituir família com outros homens, né? E a gente vê, então, chega num momento marcante, no momento que muita gente se lembra do livro de Ruth, a declaração de Ruth, uma declaração incrível. No versículo 16, é o versículo talvez mais conhecido de todo o livro, que diz: Ruth, porém, respondeu à sua sogra, dizendo: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Mas o versículo talvez não tão conhecido é o 17, que para mim me mostra ainda mais o coração de Ruth ali. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Olha só essa mulher falando, o relato dela falando que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Parece uma perspectiva e um coração totalmente diferente do que a gente viu há pouco de Noemi, de Elimeleque, tomando a decisão de se afastar de Deus, de viver longe de Deus, de não querer suportar o castigo e a disciplina de Deus, mas uma mulher que diz que Deus, que o Senhor me castigue. A disposição do coração dela de ser castigada se ela não viver conforme aquilo que ela está dizendo ali. Na Almeida, revista e atualizada, o versículo 19, ele marca de uma forma que eu acredito que seja mais do original. Ele vai dizer ali: o teu povo é o meu povo. No finalzinho do versículo, eu estou usando a NVI, mas na ARA ela explica e traz o relato de uma forma mais assertiva. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não está mais no futuro a frase, está no presente. Uma decisão de que o Deus de Noemi, o Deus de Israel, era o Deus de Ruth. Que o povo de Deus, o povo do Deus de Israel, o povo de Yahvé, era o seu povo. Olha o coração dessa mulher, a decisão firme que ela tomou no íntimo do seu coração. Independente do que acontecer a partir daquele momento, ela toma essa decisão de se curvar diante do Deus verdadeiro e largar
o Deus moabita. Para vocês terem uma ideia, todos esses povos, moabitas, amonitas, os povos que viviam ao redor de Canaã, todos eles tinham vários deuses. E o Deus principal ali, um dos deuses dos amonitas, era o Quinós. Muitos conhecem o Deus Moloque, certo? É um Deus mais conhecido, que era o mesmo Deus dos ninivitas. E esse Deus Quinós, ele também era um dos deuses do sol. E um dos sacrifícios que esse povo, que esse Deus era culturalmente conhecido, era o sacrifício de crianças, assim como Moloque. Então, crianças recém-nascidas eram colocadas diante do altar de Quinós e era oferecido então a esse Deus. Quem tem filho, isso não consegue nem passar pela nossa cabeça, né? Talvez quem não tem filho também, mas quem tem filho sabe, quando a criança nasce, quando eu tive a oportunidade de acompanhar os 2 partos da minha esposa, e se Deus permitir, agora no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, vou poder acompanhar o 3º parto. E quando a doutora, a médica, tira a criança e ela vem para fora da barriga da mãe, é um boom. É um boom no nosso coração, olhar aquele pedacinho de serzinho ali. E essas mulheres, Ruth veio dessa cultura, onde crianças recém-nascidas eram entregues diante de um Deus, onde era sacrificado no fogo, onde elas queimavam vivas. Olha a decisão dessa mulher, largar esse Deus e se voltar para o Deus verdadeiro, para o Deus de Israel. Talvez a sogra nem falava muito sobre Yahvé em casa. O coração amargurado dela, vendo toda a situação, as coisas que aconteceram com ela, e mesmo assim a nora demonstra muito mais fé, uma decisão muito mais fiel a Deus do que alguém que cresceu, alguém que conheceu a Deus, alguém que ouvia que o povo saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho sem pisar na água, sem pisar na lama, que entrou na terra de Israel e Deus livrou de formas incríveis. Um povo que teria tudo para lembrar, para adorar a Deus, porque viu todos esses milagres e foi sendo contado de geração em geração sobre esse Deus de milagres, esse Deus de livramentos. E quem acaba tomando a decisão mais incrível é uma moabita que vivia não tão longe de Israel, mas que tinha os seus deuses totalmente diferentes do Deus verdadeiro. A obediência à vontade de Deus, mesmo podendo sofrer,
Ruth tomou essa decisão. Uma decisão, mesmo podendo sofrer, mesmo tendo talvez consequências da sua decisão, ela resolveu seguir e falou que o povo de Israel era o seu povo, que o Deus de Israel era então o seu Deus. E aí então a gente acha que, no momento que a gente aceita a Deus, que a gente diz, não, Deus seja o meu Senhor, eu quero te adorar, a gente vai viver então, a partir daquele momento, nas nuvens e problemas não vão vir. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona a vida com Deus. E essa mulher entendeu bem, porque chegando a Belém, vendo a situação ali, ela disse para a sogra, sogra, eu vou trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, e eu vou sair para trabalhar. E aí, ela então sai para trabalhar, arregaça as mangas, vai para o batente, para o dia a dia, e a Bíblia diz ali no versículo 3, casualmente, Ruth entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Então a Bíblia às vezes ela usa palavras cômicas, né? Casualmente ela entrou ali num terreno e casualmente era a terra de alguém, de um parente do clã de Elimeleque. Queridos, na vida, no dia a dia, não existe esse casualmente. A nossa vida é sim dirigida e controlada por Deus. E eu creio claramente que essa mulher entrou na terra de Boaz porque foi de alguma forma dirigida a tomar essa decisão de entrar ali. Ela tomou a decisão de obediência a Deus e ela foi guiada então a estar ali, entrar nessa terra. Quem já foi aqui para a fronteira, mas já viu várias plantações. Eu tive o privilégio de algumas vezes ir ali para Bagé, mais para a fronteira um pouquinho, e ali tem muitas terras de plantio de soja, terras de criação de gado, terras de criação de animais, terras de vacas leiteiras, e as terras elas não são assim, dou 3 passinhos e estou numa propriedade, dou outros 3 passinhos, como aqui na cidade, estou na casa de um outro vizinho. Quem já foi para lá sabe que às vezes tem que andar 5, 10, 15 quilômetros para chegar às vezes numa próxima propriedade. E ela caiu casualmente na propriedade ali de Elimeleque. E então, trabalhando duro, trabalhou o dia todo ali, chega então Boaz, e aí ele vê a mulher trabalhando ali e dá um boom no coração de Boaz. Ele viu que a mulher era diferente às outras mulheres, talvez mais nova. Ele relata ali no texto, né, que ela era mais jovem, depois que ela poderia ter escolhido alguém mais novo, né? Então, ele vê aquela mulher trabalhando e ele resolve ajudar ela. Ele diz para os ceifeiros, não mexam com a mulher, não tirem dela
as sementes. Pelo contrário, se cair semente, deixa ela pegar. Se cair coisas, e podem até deixar cair de propósito para que ela possa levar então para sua sogra também. E aí começa uma linda história na vida de Ruth, um romance muito legal. Acontece coisas que a gente não entende hoje. A sogra diz: vai e te deita aos pés, descobre os pés dele, te deita lá. Isso não parece algo tão romântico, né, para os nossos dias, para a nossa cultura. Eu diria, dependendo, ele bebeu vinho e tal, talvez até com os pés meio fedidos ali, né? Não foi algo tão simples de fazer, mas ela, então, ouve a sogra, vai lá, se deita aos pés dele, conversa, ele acorda no meio da noite e eles conversam ali, ela explica a situação, ele fala: faz isso, vai para casa, dorme aqui, vai para casa amanhã, eu vou ver o que eu posso fazer. A obediência a Deus traz bênçãos que não podemos medir. A obediência a Deus traz bênçãos que a gente não pode medir. E a gente vê essa história que começou por uma decisão de obediência, uma decisão de amar e seguir a Deus. Ruth, a moabita, que não tinha nada próximo do povo de Deus, decidiu obedecer e foi agraciada por participar da linhagem de Jesus. A gente vê ali no texto, no capítulo 4, a gente vê então que o desfecho dessa história é Ruth se casando com Boaz, e eles então têm um filho. No versículo 17 do capítulo 4 vai dizer: as mulheres... vou ler o versículo 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz possuiu e o Senhor concebeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Versículo 17. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, que por sua vez foi pai de Davi. Olha só, uma mulher de um povo estrangeiro, de um povo que tinha os seus deuses, os seus ídolos, tomou uma decisão de seguir a Deus, o Deus de Israel. E esse Deus usou de uma misericórdia tremenda na vida dessa mulher. Deu um lar, deu uma família para ela, por causa da sua obediência. E essa mulher, então, tem o privilégio de voltar a Belém e fazer parte da genealogia de Jesus. Uau! Essa mulher estrangeira faz parte, então, da linhagem real. Jessé, Davi, Salomão, e aí vai. Que incrível! Quando a gente decide se submeter à vontade de Deus e a Deus, Deus muitas vezes nos abençoa com bênçãos sem medida, que a gente não pode nem imaginar. O segredo para o sucesso não está em fugir da disciplina e das dificuldades que Deus coloca em nossas vidas, mas em suportar com a força que Deus mesmo nos dá para passar por elas.
O segredo para o sucesso não está em fugir da disciplina, mas está em se submeter à disciplina de Deus, à vontade de Deus e suportar com a força que o nosso Deus mesmo provê para que a gente passe por essa situação. Essa semana mesmo, existe um ditado que pobre quando tira férias vem a desgraça, né? Se vai para a praia, chove. Se vai para o rio, enche o rio. Se vai para uma casa com piscina, não pode usar a piscina. Então, a nossa semana começou de uma forma muito cômica também. Na segunda-feira, não, minto, na terça, o Davi resolve adoecer. Febre, a gente dá remédio, daqui a pouco continua a febre, vamos para o hospital. A doutora diz, vão ter que continuar medicando ele, essa febre vai passar. Voltamos para casa, a febre vai lá na madrugada para quase 39, acordando de 2 em 2 horas para ver como é que está a febre. Viemos então para Ivoti, porque o pastor Randall viajou e tal, e a gente estava aproveitando uns dias ali na casa deles. E então, se eu não me engano, na quinta-feira, a gente acorda, já tinha passado a febre do Davi, já estava começando a sair o que era, veio então mão, pé e boca, algo muito comum para os pequenos, né? A Lia também teve. Aí a gente acorda, a Aline vai no banheiro, faz a sua higiene e ela vem apavorada que está com sangramento. E a gente, bom, o que a gente vai fazer? A Aline grávida, com quase 8 meses, vão ter que ir para o hospital, pode ser que está para nascer, pode ser que está começando um aborto. A gente deixa os nossos filhos ali com a Clodir e com o Valdir e a gente vai então para o hospital. E a médica faz toda a checagem, vê, diz, vão ter que acompanhar, vão ter que ver o que está acontecendo. A princípio foi talvez um escape, alguma coisa assim. Nosso coração aflito, né? Falando com a médica dela, a obstetra dela, ela acalmou o nosso coração dizendo, não, calma, se o bebê está mexendo, se parou já, assim, vamos monitorando, vamos vendo como é que está. E aí, na noite de quinta para sexta, às 3 da manhã, a Lia acorda gritando, tossindo, uma crise de asma. Essa foi a nossa semana. Às 3 da manhã, eu acordado em pânico ali, fazendo bombinha, depois de 3 anos que ela não tinha asma, teve asma na semana. E às 3 da manhã, desemboco com ela lá na Unimed, ver como é o que tá, o que tem que fazer. Ela respirando assim, meio mal. E eu apavorado, nunca desci tão rápido para Novo Hamburgo, mas fomos lá, foi medicada, 4h30, voltamos para casa,
ela dormiu na nossa cama, algo que normalmente não acontece, trouxemos ela ali e então começamos a medicar, está novamente sobre controle a crise dela. E eu chego no final da semana e durante toda essa semana eu tenho que tomar uma decisão. Ou me amargurar com Deus pela situação que a gente está passando e vivendo, ou dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque eu posso ver em toda situação a Tua mão. Na segunda-feira, pela graça de Deus, depois de 3 meses, consegui vender o carro. E logo na sequência eu entrei em contato com o Randall, porque eu ia ficar sem carro, sem ter como sair lá da PV, sem ter como se deslocar. O Randall diz: não, eu tenho 2 carros aqui, posso te emprestar um. Tenho uma carona na segunda vindo para Ivoti, consegui pegar essa carona à noite, vim para Ivoti, volto com o carro. Então eu tive como vir com o Davi para ver a situação dele. Mão de Deus sobre a nossa vida. Problema da Aline, ficando aqui, em 30 minutos a gente estava na Unimed e ela estava sendo atendida. A crise de asma da Lia, 20 minutos, 25 minutos, estava ali na Unimed. Como é que ia ser se eu estivesse lá na PV? 45 minutos, pelo menos, talvez, até chegar. Em tudo isso, queridos, eu quero dizer que eu vi a mão poderosa de Deus sobre a nossa vida. E não importa se era uma disciplina para nós, ao sair de casa, ao sair de férias e pensar: agora eu vou aproveitar. Mas entender e ver que a mão de Deus está sobre a nossa vida em todo e qualquer problema. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. 2 escolhas: fugir, me amargurar contra Deus, ou ver a boa mão e o livramento dele na minha vida e na vida da minha família. Escolhas que cada um de nós temos que tomar todos os dias. Eu sei que aqui na igreja, que talvez quem está nos assistindo, também no seu dia a dia passa por situações, por problemas, toda a família passa. Não tem uma família que não passa por problemas. Mas quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, ela nos acompanha em todos os momentos. Nosso Deus não é um Deus distante, um Deus que nos abandona em meio à nossa angústia, em meio ao nosso sofrimento. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Com Ele veio a esperança para as nossas vidas. Nós também éramos um povo estranho, um povo que não conhecia esse Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Mas hoje a gente tem livre acesso a Ele, graças ao nascimento de Cristo. Ontem a gente comemora, e é muito legal que a gente tenha essas recordações, o nascimento de Cristo, a volta à esperança para as nossas vidas. Mas cada dia nós tomamos decisões. Nesse próximo ano, que logo vai iniciar, busquemos viver a vontade de Deus
para nossas vidas, aproveitando cada oportunidade, seja ela difícil, baixo da disciplina de Deus ou das bênçãos. Uma vida de promessas uma vida de promessas furadas e gastando nosso tempo correndo atrás de ilusões passageiras, fugindo do que Deus quer, não vai nos levar a provar suas bênçãos, mas sim uma vida de desgraça. A próxima vez que a gente vai se reunir para um culto aqui, já vai ser o próximo ano. E todo ano a gente faz promessas, a gente tem expectativas, e as nossas expectativas começam lá em cima. Eu vou ler toda a Bíblia, eu vou vir em todos os cultos, eu vou fazer tudo certinho, eu vou conquistar um carro novo, eu vou ser bem-sucedido esse ano. A maior decisão que a gente pode tomar no início do ano, ou cada dia, é a obediência a Deus. Essa obediência, ela vai nos guiar a experimentar as bênçãos de Deus. Se a gente procurar as bênçãos de Deus, a gente vai encontrar talvez só a disciplina de Deus. Mas se a gente procurar a vontade de Deus para a nossa vida, certamente vai vir acompanhado de bênçãos também. Amém? Vamos orar então? Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, porque ela nos mostra, Senhor, que uma vida de obediência a Ti e a Tua Palavra nos leva a uma vida de bênção. Talvez não uma vida de bênção financeira, Senhor, mas espiritual. Deus, que nesse novo ano que logo vai começar, a gente possa se lembrar, Senhor, da esperança viva, Cristo Jesus, e de como Ele traz esperança para o nosso coração, como podemos Te obedecer e sermos abençoados. Abençoa, Senhor, cada família dessa igreja, cada pessoa que está nos escutando, que possam tomar a decisão de obedecer a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém.